Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Um vídeo mais sintetizado agora para falar sobre um assunto que, eu já estou querendo há muito tempo trazer aqui para vocês. Nós tivemos, inclusive, algumas atualizações do futebol que aconteceram agora de tarde, mas eu acho que eu vou deixar para a gente comentar sobre isso. Tem algumas movimentações ali, até interessantes, nada de muito novo, tá? Mas até interessantes. Mas eu vou deixar para comentar nos vídeos ali sobre várias notícias. Aqui eu quero focar em um assunto específico com vocês. Esse é um movimento que eu acredito que não é uma coincidência, porque o que está acontecendo? Nesse momento agora, de mercado do futebol, nós temos muitas especulações. Isso é natural. Todos os anos nós estamos acostumados a acompanhar esse vai e vem, algumas notícias aquecerem, desaquecerem, outras notícias de repente aparecer e sumir do nada. Vários e vários boatos, muita boataria aparece nesse momento. Puxando esse gancho de tudo que acontece nessa época e vendo algumas movimentações externas, eu posso dizer para vocês que tem um movimento que é até de certa forma uma palhaçada, mas uma palhaçada esperada do mercado do futebol. Principalmente quando a gente olha o eixo Palmeiras-Flamengo, onde nós temos hoje duas equipes que são financeiramente exemplos para todo o futebol brasileiro, e elas vêm sofrendo muito com isso nas janelas ali de negociações. Isso porque, meus amigos, você olha ali Fluminense se aproximando da contratação do Hulk, uma negociação dentro do mercado do futebol brasileiro. O Fluminense vai costurando uma negociação com o Hulk, que é considerado ali um jogador difícil, não é um jogador fácil de você tirar da equipe do Galo. Aí você tem ali o Cruzeiro, de mão beijada o Gabigol, porque já não entende que faz mais parte do planejamento técnico, então vai lá pro Santos. Então o Cruzeiro aí cedendo, inclusive pagando metade do salário do Gabigol ao Santos. Além disso, você tem também outras movimentações do Santos acontecendo, movimentações importantes, tá? O Santos tem avançado aí em jogadores importantes, vai montar uma equipe bem interessante. Você vê o nome do Gerson aquecendo no Cruzeiro, tudo bem que é uma negociação difícil, é complicada, mas você vê que existe ali uma intenção por parte de empresário, staff. E aí quando você olha para Palmeiras, quando você olha para Flamengo, o assunto negociação ele sempre fica mais difícil. A sensação que dá, e não é só uma sensação, eu vejo isso, nós estamos vendo isso com os nossos próprios olhos, é que é mais fácil o Santos, o Cruzeiro, o Inter, às vezes trazer um jogador renomado do que eventualmente um Palmeiras trazer esse jogador, do que eventualmente o Flamengo trazer esse jogador. E sabe por que isso acontece, meus amigos? Por causa de um movimento que ele é um conjunto de fatores, são várias variáveis. Uma variável, assim, para mim, que é certa, empresário. Empresário e staff. Quando o empresário e staff do atleta vê Palmeiras e Flamengo, que tem disponibilidade financeira, que tem uma situação financeira melhor que as demais equipes, sondando um jogador, os caras já crescem o olho. Opa, agora é a hora que eu aposento uma geração inteira da minha família. Agora é a hora de tirar o atraso. Outro ponto, quando uma equipe brasileira vê Palmeiras e Flamengo se aproximando de certos jogadores, ela também tende a ficar mais reativa. Só sai pelo valor da multa. E quando o próprio atleta ele vê Flamengo e Palmeiras se aproximando dele, às vezes ele pensa, os caras já têm um elenco ali muito sólido. Os caras já têm jogadores ali que estão acostumados com o ambiente interno. Talvez seja melhor eu ficar na minha zona de conforto aqui, onde eu sou rei, do que chegar lá e virar banco. Ou do que chegar lá e sofrer uma pressão. Que nem, por exemplo, o Caio Jorge. Cara,
qualquer jogador, eu acho que hoje vê o Flamengo como uma boa opção no mercado. Só que para o Caio Jorge, o Flamengo talvez seja uma pressão, uma camisa pesada que ele ainda não está disposto, ou ele vê um risco muito grande de assumir essa camisa. Talvez no Cruzeiro ele tenha um espaço sem tanta pressão para trabalhar. As expectativas não são tão altas. Então você tem basicamente 3 variáveis aí, o clube, empresário, staff e até o próprio jogador, que pode influenciar nessas decisões. Nem sempre você ser o clube, por incrível que pareça, hein? Olha só, gente. Nem sempre você ser o clube com melhores jogadores, com a melhor situação financeira, com a melhor estrutura, porque isso pode intimidar também e isso pode crescer o olho de muitos. E eu acredito que é isso que acontece no mercado hoje. Principalmente quando você vê as notícias do balanço financeiro, Flamengo bateu 2 bilhões, Palmeiras vai bater quase 1,7 bilhão mesmo sem conquistar nada. Aí, os caras eles crescem o olho. E aí qual que é a alternativa que os clubes eles tentam buscar para se respaldar a isso, né? Para também se defenderem, se blindarem a isso? O mercado externo. Talvez jogadores um pouco mais desconhecidos, de ligas em outros países que são menores, porque o próprio mercado brasileiro, ou às vezes jogadores brasileiros, mas que estão lá fora, acaba agredindo muito equipes como Palmeiras e Flamengo. E isso é uma das injustiças do futebol. Só que no mundo do business futebol, isso vem acontecendo muito. Parece que cada vez é mais difícil para essas equipes trazer um jogador por condições ali medianas de valores financeiros, de negociação financeira. Parece que sempre o Flamengo e o Palmeiras têm que, colocar muita grana para trazer determinados jogadores que talvez se fossem outros clubes, seria metade do valor. Uma das formas de blindar isso também é você aproveitar a categoria de base. Só que se tratando de Flamengo e Palmeiras, é difícil você montar um elenco contando só com a categoria de base. Os clubes eles estão num nível de maturidade tão alto que o jogador da categoria de base ele ainda é um principiante. E às vezes os clubes querem alguém com mais casca, que seja mais protagonista. É por isso que quando surgem nomes bons no mercado, os caras têm que abraçar. O Flamengo fez isso, por exemplo, com o Jorginho. Um nome excelente no mercado. Ficou ali no top 3 da Bola de Ouro. O Palmeiras não acordou. O Palmeiras acorda agora, onde os movimentos eles estão cada vez mais difíceis porque os caras querem se aproveitar de qualquer forma. O que vocês acham sobre isso? É um vídeo diferente hoje, falando mais do aspecto macro do nosso futebol. Coloca a sua opinião aí. Tamo junto.